Vamos então trazer um novo levantamento, um novo recorte. A pesquisa Genialcast também mostrou cenários menos amplos. Um recorte importante para a eleição é a intenção de voto entre quem recebe o Auxílio Brasil. A gente tem aqui na nossa tela para mostrar a arte para vocês. Então, entre o público que recebe o benefício, Lula lidera a disputa com 57% das intenções de voto, subindo 5 pontos desde a última pesquisa, 52 para 57. Bolsonaro soma 27% das intenções, 2 pontos a menos que no último levantamento, 29 para 27. Outros candidatos somam 6%, brancos, nulos e indecisos somam 9%. Já entre quem não recebe o auxílio, Lula oscilou 1 ponto para baixo e agora lidera com 40%. Está aqui no cantinho, ó. 41%, 40%. Já Bolsonaro subiu, tendo agora 37% das intenções de voto. Outros candidatos somam 11%, brancos, nulos e indecisos somam 13%. Aliás, um outro destaque é a intenção de votos entre católicos e evangélicos, os dois maiores grupos religiosos do país e decisivos para a disputa. Então, entre os católicos, as diferenças entre o último levantamento e o atual são mínimas e todas dentro da margem de erro. Já entre os evangélicos, é possível observar uma tendência de crescimento de Jair Bolsonaro, que agora tem 52%. Lula aparece logo atrás com 28%. A diferença entre os dois subiu de 19 para 24 pontos percentuais. Análise Basília Rodrigues e Gustavo Uribe. Uribe, qual que é o papel, qual que é o resultado ou como tem sido a missão de Michele Bolsonaro nesse público evangélico? Michele Bolsonaro tem um papel importantíssimo. Ontem, no primeiro ato eleitoral em Juiz de Fora, ela foi a última a falar. É a questão da hierarquia dos discursos e foi considerada como a mais importante autoridade no evento, porque o papel dela como mulher e cristã é tentar atrair esse eleitorado e reduzir a rejeição do presidente Jair Bolsonaro, que é uma rejeição que tem caído muito de maneira lenta. Ele estava com 66%, agora chega a 55%, mas nós estamos falando de 3 meses. A eleição é daqui a menos de 2 meses. Então você precisaria de um efeito maior. O que consideram no Palácio Planalto que a chance do presidente Jair Bolsonaro vencer Luiz Inácio Lula da Silva é tentar chegar a 40%. 40% então de rejeição, de 55% para 40%. É um caminho pequeno para o tempo, é um caminho grande para um tempo pequeno, uma dificuldade muito grande. Hoje, por exemplo, ela está gravando com o presidente Jair Bolsonaro em um estúdio de Brasília, porque deve ser uma das estrelas da propaganda televisiva que vai ao ar na semana que vem. E a avaliação é de que 80% do eleitorado feminino hoje é composto de mulheres cristãs, sejam católicas, sejam evangélicas. Por isso que ela tem aí feito um discurso bastante messiânico, retomando aquela disparidade do PT e PSDB, que era o nós contra eles, retomando o bem contra o mal. Então ela tem este papel de ser a porta-voz das mulheres e também do eleitorado evangélico. Estes dados também mostram a importância do WhatsApp para as eleições este ano, porque muitos dos vídeos que estão sendo enviados pelas campanhas e por apoiadores estão sendo enviados pelo WhatsApp e mostram efeito na pesquisa. A campanha de Jair Bolsonaro tem tentado vincular o PT a uma posição contra os cristãos. E a gente pode observar que Jair Bolsonaro tem praticamente o dobro de intenção de voto de Luiz Inácio Lula da Silva sobre os evangélicos. É um discurso do medo que tem feito efeito. Por outro lado, o PT já tem também disparado alguns vídeos relembrando frases de Jair Bolsonaro contra o Bolsa Família. E aí a gente observa que entre aqueles que recebem o Auxílio Brasil, houve um crescimento de Lula e uma manutenção de Bolsonaro, mesmo com valor maior, de R$600. Então não se pode ignorar o efeito tanto das redes sociais como do WhatsApp na campanha deste ano. A campanha começou ontem, mas esses vídeos já circulam há bastante tempo. Dúvida, é isso que eu quero pontuar aqui. Vamos até colocar a tela de novo, Basília, para eu repercutir com você. Porque olha só, quando a gente fala aqui de religião, olha o salto do presidente Jair Bolsonaro. Se a gente pega março, ele tinha 35% das intenções de voto entre os evangélicos. Olha o salto que ele dá, vai para 52%, são 17 pontos entre março e agora agosto. É muito grande, enquanto Lula, olha só, ele mantém ali e cai, na verdade. Ele vem de 34 e vai para 28.
Quando você olha o eleitorado católico, há uma muito maior estabilidade aqui. É uma linha praticamente, ela não sobe nem desce, a variação é muito pequena. Agora, vamos lá para o quadro do Auxílio Brasil, porque aqui a gente também tem um dado interessante, que é o que o Uribe pontuava agora há pouco. Olha só, quando a gente vai analisar quem recebe o auxílio e a partir do dia 3 de agosto, dia 9 começa a ser pago o Auxílio Brasil. No dia 17, que é agora que a gente tem a pesquisa, há um salto, não de Bolsonaro, mas de Lula. Por quê? Aqui vai de 52 para 57 as intenções de voto em Lula entre aqueles que recebem o Auxílio Brasil. Em Bolsonaro, o efeito é contrário, sai de 29 para 27. Está dentro da margem de erro, mas é uma queda aqui quando a gente pontua. E Basília, é interessante a gente pontuar quando fala em Auxílio Brasil, porque as pessoas, de fato, estão acreditando que, olha, isso foi eleitoreiro. Essa pesquisa também mostrou isso. É o principal canhão eleitoral, às vésperas aí do pleito definitivo, né? Aí quando as pessoas puderem mesmo votar, é o pagamento desse pacotaço social que se divide no valor mais alto do Auxílio Brasil, também o voucher caminhoneiro e nesta semana que começou a valer o voucher taxista. Só que o efeito disso ainda não está sendo sentido nas pesquisas, já um resultado positivo quanto à avaliação de governo, mas isso não está sendo traduzido em intenção de votos. É interessante observar que o presidente Jair Bolsonaro tem aumentado a sua adesão naquele eleitorado que recebe até 2 salários mínimos ou até 5 salários mínimos, o que não necessariamente é o mesmo eleitorado que ganha o Bolsa Família, hoje o Auxílio Brasil. Ainda não colou a imagem do Auxílio Brasil em Bolsonaro. Colou o novo nome, Auxílio Brasil, já é difícil de ser processado pelas pessoas. Veja que no fim de semana, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, numa live, falou deste benefício chamando de auxílio emergencial. Nem mesmo Lula ficou propagando, né, o nome que é próprio do auxílio, que é Auxílio Brasil, o nome da propaganda, já como uma estratégia mesmo para tirar, né, para não fazer com que as pessoas lembrem deste nome, Auxílio Brasil, mais do auxílio emergencial, até do Bolsa Família. O presidente tem sido aconselhado a sempre falar do Auxílio Brasil em todos os eventos públicos e agora, literalmente, eventos de campanha. Há uma avaliação, inclusive de pessoas da campanha do Centrão, que a aprovação do auxílio, ainda que um pacotaço que vai fazer diferença na vida das pessoas do ponto de vista econômico, financeiro, não ia ser sentido mesmo de cara já nessas pesquisas agora de agosto. Eles cobram uma mudança de postura de Bolsonaro. Isso significa o que a gente viu ontem. Ontem, na posse do ministro Alexandre de Moraes à frente do TSE, em que Bolsonaro esteve lá sentado ao lado de Moraes empossado, cumprimentou, trocou cochichos, sorrisos, não aplaudiu, é bem verdade, mas fez a parte da liturgia que lhe cabe no cargo de ir pessoalmente a esta posse, né? Ele recebeu o convite, confirmou que iria, então deu ali um ar de um clima amistoso junto ao seu arqui-inimigo, ao seu alvo preferencial. Essas mudanças do discurso ou de postura, ainda que não absolutas, podem fazer diferença no cômputo dos votos, mas a gente tem pouco tempo até lá, né? São 46 dias até o primeiro turno de fato. Qual o objetivo? Enquanto a campanha de Lula bate na tecla que vai vencer no primeiro turno, a campanha de Bolsonaro quer empurrar essa decisão, se não vencer no primeiro turno, empurrar essa decisão para o segundo turno e aí fazer acordos, promessas para conseguir unir apoios para este segundo turno. E o público evangélico, esse eleitorado evangélico, que na pesquisa já está 52% com o Bolsonaro, pode ser decisivo para isso, fazer com que as eleições não acabem, não se esgotem no primeiro turno e sejam empurradas para o segundo turno. O evento em Juiz de Fora teve um simbolismo, né? É uma matemática, quando a gente fala desse voto do religioso, que não é tão exata, é subjetiva. Eles lidam com símbolos, com narrativas e fizeram isso justamente no local onde Bolsonaro levou a facada em 2018. Boa, Basília, obrigado, Uribe, também pela análise.